Então vamos começar com o primeiro capítulo do Arte da Guerra de Sun Tzu. Esse primeiro capítulo, ele fala sobre as avaliações estratégicas. Uma outra maneira como você poderia traduzir esse capítulo é como suputações estratégicas. Suputações têm a ver com cálculos relativos a coisas práticas, né? Digamos que você vai dar uma festa, né? Então, as suas suputações vão ser quantos copos você vai precisar comprar, quer dizer, quantas pessoas vão na festa, né? Em função disso, quanta comida vai ter que ter, quanta bebida, quantos copos, esse tipo de coisa. No caso aqui do Arte da Guerra, ele vai fazer alguns cálculos relativos às capacidades de cada um dos comandantes envolvidos na contenda militar. Mas antes disso, né, esse capítulo começa com um parágrafo em que ele diz por que a guerra é importante. De certa forma, justifica a própria existência do livro, né? Ele fala que a guerra é importante, e não só a guerra enquanto evento, mas a nossa capacidade pessoal, né, a capacidade pessoal do comandante de gerenciar uma guerra, de guerrear, ela vai ser o fator determinante que vai dizer se você vai sobreviver ou se você vai morrer. A guerra é esse evento, ela tem esse poder determinante. E por ser tão importante nesse sentido, é que ele fala, olha, a gente tem que analisar a guerra minuciosamente, né? E é o que ele se propõe a fazer nesse livro. Esse evento aqui determina a vida e a morte. A gente tem que investigar isso aqui. E aí ele dá uma lista de 5 critérios que você vai usar para avaliar as capacidades dos dois grupos envolvidos na contenda, né? Esses 5 critérios são o tal, o clima, o terreno, comando e regulações, mas ele pode ser traduzido também como método, porque o ideograma usado aqui é Fa, que é o mesmo ideograma usado no título do livro, Arte da Guerra, Sun Tzu Pin Fa, né? Métodos militares do mestre Sun. Métodos aí corresponde ao Fa. Então eu vou usar aqui a nomenclatura de método. Então, basicamente, ele fala que você vai usar esses 5 critérios para comparar os dois lados que estão lutando, para avaliar as suas forças relativas, as capacidades de cada lado. Desses 5 critérios, né, o tal, ele corresponde ao pensamento das pessoas. Se as pessoas estão alinhadas em pensamento com o que o comandante militar pretende fazer, ou se elas pensam diferentemente. E ele fala, olha, se as pessoas estiverem alinhadas com o pensamento do comandante, elas vão segui-lo até a morte. Mas se as pessoas não estiverem alinhadas em pensamento com o comandante, elas vão ser um obstáculo para a ação dele. Quando você age militarmente, você não age como indivíduo, você age como grupo. E para esse grupo agir com eficiência, o grupo, né, enquanto unidade, enquanto organismo, ele tem que ter uma coesão interna. Se falta tal, quer dizer, se o pensamento das pessoas não está alinhado com o dos comandantes, não vai haver essa coesão interna. Então esse grupo, né, na hora de agir, ele vai ser menos coeso e menos eficiente. É mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã, né? A certa altura da guerra, a população deixou de apoiar o exército americano, né? E começaram a haver protestos para parar com a guerra. Enfim, os Estados Unidos acabou saindo do Vietnã mesmo, né? Então esse é um caso que ilustra muito bem assim o que acontece quando falta tal. É uma coisa interessante porque a gente pensar no nosso ambiente democrático, né? Muito difícil, né? Ter esse tipo de alinhamento, né? Todos alinhados pensando a mesma coisa. Mas você pode conseguir, de certa forma, uma maioria, né? Quando os Estados Unidos entram no Vietnã, ele tem essa maioria, né? Ele tem 80% das pessoas apoiando a guerra. Os fatores 2 e 3 são clima e terreno. Clima e terreno tem a ver com tudo que tange ao ambiente em que se vai atuar militarmente. Você conhecer esse ambiente, conhecer as contingências que ele vai apresentar e você saber tirar proveito disso. Então aqui, basicamente, quando ele fala em clima e terreno, ele está se referindo a qual exército sabe tirar melhor proveito dessas contingências. Os dois últimos, comando e método, dizem respeito a, primeiro, comando, né? Tem a ver com traços de personalidade do comandante. E ele cita 5 traços de personalidade. Ele fala em sabedoria, integridade, humanidade, coragem e disciplina. E é interessante porque o que ele quer dizer com cada um desses termos, né? Isso só vai se evidenciar ao longo do livro, mas é interessante você ter uma noção já de antemão. Quando ele fala em sabedoria, ele está falando da maior capacidade cognitiva, capacidade de pensar estrategicamente mesmo. Inteligência, basicamente. Quem é o general que tem mais disso? Quando ele fala em integridade, ele está falando-se da consistência na aplicação das leis e regras. Você estabelece algumas leis e regras sobre como você vai recompensar ou punir os comportamentos. Esse quesito tem a ver com a sua consistência no ato de seguir essas regras e determinações que você mesmo instituiu. É como, por exemplo, o pai, que cria uma regra de que o filho não pode fazer tal coisa, senão ele vai ter algum tipo de punição, né? E aí o menino faz algo que infringe a regra, né, que o pai estabeleceu, e o pai ele não dá aquela punição. Ou então o pai promete algum tipo de benefício caso o filho faça algo, e aí o filho faz e ele não ganha. Esse tipo de inconsistência gera uma falta de confiança no próprio líder, né, ou no caso do próprio pai. Então ele fala que ser consistente com as regras que você estabeleceu, né, um traço de capacidade do general. Um traço que ele fala tem a ver com humanidade, mas esse termo aqui, humanidade, que também tem, algumas vezes é traduzido como benevolência,
Aqui na arte da guerra tem um sentido muito específico. Humanidade aqui tem a ver com você buscar o bem do todo e não o seu bem pessoal. Coragem. Coragem aqui na arte da guerra tem um significado muito específico. Não é a coragem no campo de batalha. Porque o general na arte da guerra não é o sujeito que vai à frente do exército, como um líder das tropas. E o ideograma de general é uma mão segurando uma espada, porque justamente o general era essa pessoa, na antiguidade, antes da arte da guerra, que ia na frente das tropas, era o homem com mais bravura, o mais destaque, em termos de proeza física até. E a partir da arte da guerra, o general passa a ser o sujeito que comanda as tropas de trás, porque a espada que ele maneja agora não é a espada que ele empunha na mão, mas sim o próprio exército. O ideograma de general passa a significar que ele está empunhando o exército e manejando o exército contra o exército adversário. E é por isso que ele está atrás do exército, porque ele está controlando todos os movimentos do exército. Então, que tipo de coragem que ele vai precisar ter? A coragem que ele precisa ter é a coragem de tomar certas decisões que não sejam muito populares, de ter que contrariar o consenso, muitas vezes. E ele precisa ser firme, porque as pessoas vão questionar e vão achar que ele é maluco, muitas vezes, mas ele tem que ser consistente, porque ele está vendo um cenário estratégico que, muitas vezes, o governante do país não está vendo. E o último quesito é a disciplina. A disciplina que ele tem com ele mesmo. Se ele é rigoroso com os comportamentos, os hábitos, as metas dele, de modo a se tornar uma figura admirável. Esses são os 5 fatores que o Sun Tzu coloca como fatores de força que o comandante deve ter. Mais tarde no livro ele vai dar uma lista de atributos de personalidade que são sinais de fraqueza do comandante. E existe alguma relação entre essas duas. E o quinto critério, né, da avaliação estratégica é o método. O método é a própria maneira como você gerencia o seu aparato militar. E ele fala aqui em efetividade organizacional, cadeia de comando e estrutura de apoio logístico. E o interessante disso é que a efetividade organizacional tem a ver com o próprio funcionamento do exército. Se você pensar, por exemplo, no exército romano, você tinha as legiões, você tinha os soldados que estavam ali na frente, com o escutum e a lança, e eles tinham o gládio também, então tinha uma maneira padronizada de agir, né? E os homens treinavam para conseguir lutar dessa maneira padronizada. E existia uma troca de pessoal, né? Então os soldados da frente eram repostos pelos de trás, então tinha sempre um soldado com gás lutando ali na frente. É a parte técnica, né, de como o exército luta, como ele age, como ele procede. E a cadeia de comando tem a ver com a organização hierárquica do próprio exército. Quem são as pessoas que executam, quem são as pessoas que gerenciam, quem são as pessoas que coordenam e quem é a pessoa que comanda tudo. Essa organização hierárquica deve favorecer a ação do exército e as pessoas que ocupam as posições, elas devem estar à altura da complexidade da tarefa. E o terceiro ponto, né, a estrutura de apoio logístico, tem a ver com toda a infraestrutura material, econômica que você cria para viabilizar as ações do exército. Se pensar, né, um exército ele vai ter que se deslocar por grandes extensões de terra. O exército vai precisar de armas, de água. Então precisa ter um grupo ali em torno que vai viabilizar essa parte material para que o exército possa atuar para o seu fim. A logística tem a ver com isso. Sem logística não tem ação. O exército é incapaz de agir. Imagina, se não tiver comida e água, como é que os soldados vão se alimentar? Se não tiver transporte, como é que ele vai se movimentar? Se ele não tiver armas, como ele vai lutar, né? E você tem que estar provendo esses bens econômicos para ele. O provimento desses bens não é uma coisa assim que você compra na feira ou no mercado. Você precisa ter uma estrutura que esteja continuamente provendo esses recursos para o exército. O suporte logístico é isso, e é uma coisa de uma grande complexidade. E, basicamente, todas as operações do exército vão ter o seu aspecto de apoio logístico, inevitavelmente. O Sun Tzu fala que esses 5 critérios são importantíssimos, porque a pessoa que tiver familiaridade com eles vai ser vitoriosa, e a pessoa que não tiver familiaridade com eles não vai ser. E o que ele faz? Ele coloca algumas perguntas, né, com base nesses 5 critérios que você vai fazer justamente para avaliar as capacidades de cada uma das pessoas envolvidas na contenda. E a ideia aqui é que, ao fazer cada uma dessas perguntas, você vê quem marca mais pontos. Cada ponto seria como se fosse um pezinho de 1 quilo numa balança. E no final das contas, fazendo a avaliação, você vê quem vai pesar mais, né? Aquele que marcar mais pontos, que pesar mais é o lado com mais força. Então a ideia aqui é toda essa. E as perguntas que ele faz são: quem é o comandante que tem o tal? Quer dizer, que tem o pensamento das pessoas alinhado com o seu próprio, de modo que elas estejam dispostas a segui-lo até a morte. Qual lado tem a vantagem do clima e terreno? Né? Que lado sabe, conhece melhor, né, a configuração do clima e terreno que vai lutar e sabe tirar melhor proveito disso? Qual comandante é mais habilidoso em gerenciar o exército, em mobilizar o exército, em fazer manobras estratégicas? Qual lado é mais rigoroso e imparcial em distribuir recompensas e punições? Isso tem a ver com aquele traço de personalidade que eu falei do comandante, que é o de ser íntegro, ser consistente com as regras que ele próprio institui, e também de ser disciplinado. Esses, na verdade, são 2 fatores que estão interrelacionados. Qual exército funciona melhor? Segue regulações e ordens da maneira mais rigorosa. Para o exército funcionar, né, quando a gente estava falando de método, eu mencionei que isso tem a ver com o próprio funcionamento do exército. E todo o exército tem uma doutrina militar que eles seguem, e essa doutrina é como se fosse o projeto, a arquitetura de como aquilo deve funcionar. Só que a
aquilo que está escrito pode não corresponder àquilo que é feito. E essa arquitetura, né, da doutrina diz sobre os princípios de funcionamento do exército. E, em tese, a doutrina é montada de modo que o exército seja o mais eficiente possível. Nenhum exército vai estabelecer uma doutrina de guerra propositalmente ineficiente, sendo que aquilo vai levar as pessoas à morte. Não, as pessoas sempre buscam o melhor possível dentro do que elas conseguem naquele determinado momento. Agora, a capacidade de seguir as regulações pode ser falha. Então, qual exército é mais rigoroso em seguir as regulações, em funcionar exatamente da maneira como eles estabelecem? Qual exército tem força superior? E aqui a gente está falando de números mesmo, né? Homens, armas, esse tipo de coisa. E que oficiais homens são mais bem treinados? Quer dizer, quem são aquelas pessoas que tiveram melhor treinamento de batalha, sabem lutar melhor no campo de batalha? Isso deixa muito claro. Quando eu faço essas perguntas e vejo quem tem mais forças e quem tem menos forças, eu sei quem vai ganhar e eu sei quem vai perder. Se você se atentar a essas avaliações e esses cálculos, e você agir com base neles, quer dizer, se você fez esses cálculos e avaliações e você decidiu lançar seus homens no campo de batalha, é porque você sabe que você tem alguma vantagem. E se você não faz esses cálculos e você resolve ir para o campo de batalha, então quer dizer que você está numa péssima situação. E ele fala, olha, se você fizer esses cálculos e lançar o exército no campo de batalha, eu tô com você. Se você não fizer os cálculos e lançar, eu tô fora. E aqui tem um ponto interessante que ele fala o seguinte, que tendo ouvido o que se pode ganhar das minhas apreciações, formule a partir delas uma vantagem estratégica, a fim de fortificar nossa posição. Por vantagem estratégica, quero dizer tirar proveito máximo das condições favoráveis e fazer pender a balança a nosso favor. Bom, aqui tem duas maneiras que você pode interpretar isso. Uma delas é de que, como você está avaliando forças dos dois lados, você pode identificar as fraquezas já e elaborar uma estratégia que explore essas fraquezas. Isso é uma maneira de interpretar. Uma outra maneira de interpretar isso é de que, como os critérios deixam claro quais são os pontos de força que um exército tem, você pode justamente investir em fortalecer o seu exército e a sua pessoa sob esses aspectos apontados. Porque se você melhorar, por exemplo, enquanto comandante, você trabalhar para adquirir os traços de personalidade de um comandante bem-sucedido, se você trabalhar para otimizar os seus métodos militares, trabalhar para ter um maior rigor no segmento da doutrina militar, tudo isso são pontos que vão fortalecer o seu exército. E se você sabe que esses são os pontos de força, você vai investir justamente para fortalecê-los. A ideia que é essa. E essa me parece a interpretação mais razoável desse trecho. Bom, aí aqui, a partir desse parágrafo em que ele começa falando a guerra é a arte do ardil, aqui tem uma mudança em relação ao que foi dito no parágrafo anterior. E aqui é um primeiro momento no livro em que ele começa a colocar as condicionantes da guerra. E esse é um ponto importante, porque o tipo de proposição lógica que ele vai colocar ao longo do livro, né, tem vários tipos de proposição lógica, tem muitas proposições categóricas, né, do tipo, como essa, né, a guerra é a arte do ardil. Isso é uma afirmação. O que ele está basicamente dizendo aqui, para você lutar bem em uma guerra, você tem que saber usar de ardis. Ardil talvez não seja a tradução mais adequada, né? A guerra é a arte do engano. Essa é a tradução mais próxima do que ele está querendo dizer. Ou seja, para você ganhar as guerras, você lutar bem as guerras, você tem que ser capaz de enganar o seu adversário. Isso é uma afirmação. E aí ele dá alguns exemplos. E, por exemplo, se você for hábil, pareça inábil, né? Se você está preparado, pareça despreparado. Se você está perto, pareça que está distante. Se você estiver distante, pareça que está longe. Mas aqui você já tem também, é uma exemplificação e ao mesmo tempo já tem um pouco a estrutura de contingência, né? Quando ele fala das contingências, ele fala sempre de uma situação e uma consequência que essa situação pode gerar, ou então ele fala de uma situação e o que se deve fazer diante disso. Mas às vezes ele utiliza uma estrutura lógica complexa de 3 fatores. Ele fala assim, olha, se a situação for essa, vai ter essa consequência e, portanto, você deve fazer isso. Então você tem uma estrutura de 3 fatores, numa linha temporal causal. Isso vai causar isso, você deve fazer isso. E isso tem um grau de complexidade grande. E é muito interessante que isso é uma coisa que poucas pessoas tenham percebido no Arte da Guerra, né? Bom, então aqui ele já começa a usar essa proposição se, então. E ele coloca mais algumas contingências aqui. Ele fala, olha, se o inimigo está em busca de uma situação vantajosa, engane-o, coloque iscas para ele vir, né? Se ele estiver num estado de bagunça interna, captura ele. Se ele for formidável, quer dizer, se ele for muito forte, você tem que se preparar contra ele. E se ele vier para cima de você com uma força muito maior, tome a evasiva, evite lutar com ele a qualquer custo. Se ele estiver irritado, exasperado, provoque-o. Porque a fúria e com raiva para cima de alguém deixa muitas brechas, né? E você tende a ser impulsivo e não pensar muito. Então, se o cara está irritado e exasperado, você o provoca, ele vai para cima de você com fúria. A ideia aqui é que ele vai se expor. Se ele é humilde, encoraje sua arrogância. Se ele está descansado, canse-o. Então, uma série de situações, o que se deve fazer em cada uma delas, né? Isso vai aparecer muito ao longo do livro. E ele vai montar uma lista de contingências que, em tese, cobre todas as situações possíveis que um comandante pode encontrar na guerra. A outra, se ele estiver internamente harmonioso,
fomente a divisão nas suas fileiras. No final tem um outro tipo de proposição lógica, do tipo mais prescritivo. Ataque onde ele não está preparado. Vá por caminhos que nunca ocorreria a ele que você poderia percorrer. Então, quer dizer, você tem que atacar onde ele menos espera. Isso depois vai casar com um princípio que ele vai falar lá na frente sobre a surpresa. Como é importante você surpreender o seu adversário na guerra, porque os golpes que derrubam são aqueles que ele não vê chegando. Então, esses são os cálculos estratégicos para você saber se você tem condições para vitória. Esses cálculos, ele fala, não podem ser estabelecidos antecipadamente. O que ele quer dizer com isso, né? Basicamente, você tem que coletar essas informações para você saber as forças do adversário, né? Todo esse capítulo pressupõe que você sabe qual é o método militar dele, que você sabe quais são os números que ele tem. Então, você tem uma série de informações, até sobre os traços de personalidade do comandante. Mas como é que você soube disso? É por isso que o Arte da Guerra vai enfatizar a espionagem. Tem um capítulo só sobre isso. Você tem que ter um serviço forte de coleta de informações para você ter essa capacidade de ter informações sobre o seu adversário. Isso é crucial aqui. Ele encerra esse capítulo dizendo que aquele que marcar muitos pontos nessas avaliações que são feitas a portas fechadas, né? Quando você está, por exemplo, aqui ele fala no templo, mas no caso de uma situação moderna seria você estar no escritório ou num quartel-general, antes de você ir para a batalha, né? Todas essas avaliações que você está fazendo a portas fechadas. E quem marcar mais pontos, quem tiver mais peso na sua bandeja, na balança, vai ser a pessoa para quem a vitória está pendendo. E ela pode pender fortemente, né, por um lado. Tudo isso deixa claro qual vai ser o desfecho da guerra.